Alô, meus queridos irmãos e amigos, que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa palestra fraterna de hoje tem como título Colaboradores Maravilhosos Não Espíritas da Nossa Doutrina Espírita. Nos referimos ao grande e genial filósofo brasileiro Huberto Roden, assim bem como ao grande e genial filósofo italiano Pietro Baldi. Consideramos o querido professor Huberto Roden e o querido professor Pietro Baldi como dos grandes colaboradores da nossa doutrina espírita. O querido Huberto Roden estudou em Princeton com nada mais, nada menos que Albert Einstein. E em Princeton havia uma lenda de que o professor Einstein não dava um dedinho de prosa de 5 minutos a quem quer que fosse. Pois bem, o professor Huberto Roden se deteve numa conversa fraterna por mais de meia hora sobre as coisas da metafísica. Agora, os altos voos do pensamento, o conteúdo de tão elevada conversa, isso está gravado no éter. Esperamos um dia ter acesso. Mas o professor Huberto Roden, esse espírito maravilhoso, toda a sua obra de filosofia se espraia pelo Evangelho do Cristo, tirando ilações de uma beleza e de uma emotividade imprescindíveis para o nosso alimento espiritual. As suas biografias são outros relicários de luz, como, por exemplo, a biografia de Santo Agostinho, a biografia Agostinho, a biografia de Blaise Pascal, com o título de Pascal, a biografia de Mahatma Gandhi e a maior de todas, na nossa modesta opinião, a biografia de Paulo de Tarso, que para mim merece ser encadernada junto da obra Paulo e Estevão. Claro que a obra do Emmanuel é incomparável, inigualável, mas a do professor Huberto Roden chega bem pertinho. Querem acreditar? Então leiam, esse é o desafio que lanço a vocês. Não só a biografia de Paulo de Tarso, perlustrem toda a obra do professor Huberto Roden, ou algumas obras, vocês verão que eu não falto com a verdade. E o querido professor Huberto Roden fundou escolas aqui no Brasil sobre a filosofia univérstica, criou ashram de retiro espiritual, esteve em Uberaba na década de 60, onde o Chico facultou a palavra para que o professor Huberto Roden, com os amigos espíritas de Uberaba, falasse sobre o Evangelho de Jesus. E depois o professor Roden deu uma esticadinha para um café fraterno na casa do querido Chico. E o professor Pietro Baldi? Meus queridos irmãos, professor Pietro Baldi esteve morando aqui no Brasil nessa encarnação. Ele que era a reencarnação na terra de Frei Leão, o fiel escudeiro de Francisco de Assis. Isto dito até pelo nosso querido Chico Xavier. Professor Pietro Baldi escreveu toda a primeira metade de sua obra de 12 volumes na Itália, onde escreveu na Tenuta Santo Antônio em verões sucessivos a sua obra célebre e maravilhosa, que é a grande síntese que recebeu encômios de todos os grandes estudiosos espíritas do Brasil, passando pelo Hermínio Corrêa de Miranda, o doutor Jorge Andréa dos Santos, o Hernando Guimarães de Andrade, absolutamente todos, até do plano espiritual, veio a afirmativa do Emmanuel que a grande síntese era o Evangelho da ciência. Só essa afirmativa do querido Emmanuel é um convite fortíssimo para que venhamos a ler a grande síntese.
mas o professor Petrobaldi, a convite dos espíritas, veio até o Brasil em 1951. Então, voltou para a Itália com a saudade da espiritualidade que sentiu aqui, neste coração do mundo, pátria do Evangelho, e retorna a convite dos espíritas, onde vai morar em São Vicente, célula máter da nossa nacionalidade, e aqui no Brasil ele vai escrever a outra metade de sua obra, mais 12 volumes, e ele prevê com 16 anos de antecedência que a sua obra derradeira, seu livro derradeiro, Cristo, ele escreveria e logo em seguida voltaria para o plano espiritual. E tal assim se deu. A profecia de Ubaldi se cumpriu. Ele escreveu Cristo e retornou ao plano espiritual. O encontro de Ubaldi com Chico Xavier foi uma coisa de transcendental espiritualidade e amor. Chico Xavier recebe a única vez na sua vida que ele vai receber uma mensagem de Francisco de Assis para o querido professor Ubaldi, que na frente de Chico também recebe uma mensagem de sua voz. Então, nascendo ali uma amizade, embora que o professor Petrobaldi jamais quisesse se afirmar espírita, ele dizia que sua filosofia era universalista, mas ele fez questão no seu discurso em Brasília de dizer a todos os brasileiros que o seu despertar espiritual veio com a leitura de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, onde ele, ao ler a obra monumental, disse assim: Eureka, achei a chave. E disse que Kardec foi decisivo para a sua viagem evolutiva nos voos do seu pensamento filosófico. Então, falei aqui desses dois grandes e geniais filósofos, colaboradores maravilhosos não espíritas da nossa doutrina espírita. E encerrando, eu sei que esse áudio que eu transformo em vídeo, divulgo no site que temos, em rede social, fica para a posteridade, mas hoje aqui, mesmo a posteridade escutando, vai entender isso. Eu quero fazer um convite. Aqui o grupo de assistência mediúnica na Torre, que fica ali bem pertinho, depois do Carrefour, nos convidou para o próximo domingo, 18 de outubro, onde iremos participar do Café Fraterno, das 9 horas da manhã ao meio-dia, uma manhã de estudo. Daqui vamos sempre ali com os amigos do GAN, atendendo um convite carinhoso da pessoa do seu presidente, Silvio Costa, não é? Então, estamos ali, vamos falar sobre um tema que vocês já viram, né? Que eu adoro. Petrobaldi, a sua vida, a sua obra e a nova civilização do terceiro milênio. Então fica o convite, né? Garanto que vocês vão saber aspectos da vida do professor Ubaldi, como um encontro na estradazinha de Colle Umberto, na Itália, com Jesus e Francisco de Assis. Esse encontro espiritual que não foi registrado por chapas fotográficas, mas que o cachorrinho do professor Ubaldi atestou, latindo de enlevo, vendo aquelas entidades de tanta luz. Então, são tantos fatos que vamos narrar, meus amigos. Fica o convite. Próximo domingo, 9 ao meio-dia. Mas eu quero mesmo é dizer para vocês que eu desejo que tenham um dia repleto de luz. A ti, alma querida, envio-te o meu beijo na alma. Deixo aqui um abração fraterno do amigo Bruno Tavares. Paz e bem. Que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.